Oi, minha gente, tudo bem? Eu vim conversar sobre as bases da nossa teoria literária. A gente está estudando desde o início do ano com alguns de vocês, já há 2 anos, já há quase 3 anos, enfim, desde que a gente vem entrando em contato pelo espaço físico da escola, mas também aqui pelo espaço remoto deste canal, que a gente vem fazendo leitura juntos, fazendo algumas reflexões sobre teóricos da literatura que pautam a nossa disciplina. Eu preciso, antes de mais nada, contar uma história bem bacana para vocês. Eu sou aluna da Universidade Federal de Pernambuco, né? Sou fruto da escola pública, me orgulho muito disso, e foi realmente a universidade pública que abriu a minha cabeça, as possibilidades para entender a teoria de uma forma mais estruturada, mais substancial, e ter sido aluna do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, um grande divisor de águas da minha capacidade de reflexão sobre a literatura, sobre a teoria, enfim, de fato um ponto marcante na minha formação. E quando aluna da pós-graduação, do mestrado de teoria literária, né, estar em contato com essas reflexões sobre a base mesma da ciência das letras, né, das reflexões sobre a arte no âmbito da literatura, aconteceu no meu primeiro ano de mestrado, quando, estudando uma disciplina que recuperava essa questão do humanismo, né, a literatura e o humanismo, eu tive contato com um livro de Ariano Suassuna, que havia sido meu professor já de estética, ou Universo das Artes Brasileiras, nesse lugar da estética, né, dos estudos estéticos. Vou fazer só um parêntese aqui, minha gente, que antes a beleza, a arte era estudado como filosofia do belo, né? Sobretudo na época clássica, a gente tem ali reflexões de Sócrates, Platão, Plotino, o Aristóteles. Depois vamos ter outros teóricos refletindo sobre isso, como Goethe, como o Agostinho de Hipona, né? Vários teóricos que fazem reflexões sobre a filosofia do belo, até que isso se transforme numa disciplina chamada estética, né? Uma análise, pesquisa, uma forma crítica de se pensar a teoria artística, mas, sobretudo, a estética, e não a poética, que aí é o caminho mais pelas análises de Aristóteles. E isso começou em 1750 com Alexander Baumgarten, e o Ariano Suassuna, como pesquisador da introdução, da iniciação aos estudos da estética na Universidade Federal de Pernambuco, fala sobre todos esses teóricos que criaram um arcabouço da disciplina dele, mas, sobretudo, de um chamado Ernesto Grassi, né, que foi esse teórico aqui, ó, dessa outra obra também, né, que é o teórico da teoria da formatividade, junto com Humberto Eco, Ariano Suassuna, que fazem várias reflexões sobre o que é arte, e essa outra vertente dos estudos estéticos, né? Não mais como filosofia do belo, mas agora como a ciência das estesias. E eu tive a sorte de encontrar na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco um livro que pertenceu ao próprio Ariano Suassuna. Era O que é Arte, do Ernesto Grassi, com anotações a lápis de Ariano Suassuna. Então, dito isso, o meu contato, o meu estudo sobre as estesias, sobre essas análises da teoria literária, vem se aprofundando desde essa experiência de ser aluna de Ariano Suassuna, mas também de ser aluna do mestrado em teoria literária na Universidade Federal de Pernambuco, pelos caminhos da estética baumgartiana, da análise da poética aristotélica, dos estudos em lógica, dos silogismos, da lógica simbólica. Isso também faz parte, né, de uma teoria literária, mesmo que a contrapelo, desses debates das estesias, né, do que a literatura, do que a linguística se ocupa como campo da fonética, da fonologia, né? E o próprio sentido do estudo da lógica como suporte para as temáticas analisadas de forma dialética, né? Mas dentro dessa estrutura de uma tradição da teoria.
Então, eu queria dizer para vocês que a nossa vertente aqui no canal é de estudar a teoria literária com base nos estudos estruturalistas. A gente, no mestrado de teoria literária, já tem contato logo com os estudos do Círculo de Praga, afinei agora recentemente estudando a obra de Dostoiévski, com o pensamento daquele círculo de Petrashevsky, que foi o círculo que ele fez parte, mas o círculo de Moscou, o círculo de Praga, a teoria literária mesma, enquanto estudo também de uma tradição, de uma herança, né, do humanismo, também dos estudos franceses, da teoria do romance, de um Gustave Flaubert, de um Georg Lukács, né, ou Lukács, como queiram. E todos esses autores e autoras, o Tzvetan Todorov, que também faz uma análise de quanto a literatura estaria em perigo por a gente estar caminhando muito pelos estudos formalistas, está abandonando as subjetividades outras que envolvem a formação do romance, como, por exemplo, as questões históricas, biográficas, sociológicas, em que o autor está inserido, né, as questões de sua época. Isso a gente vê bastante no humanismo, né? O artista, ele é fruto da sua própria época, a sua obra de arte, ela está, queiramos ou não, inserida numa época, ou espelhando as outras épocas, ainda que é contrapelo, num jogo dialético, mas não é possível ignorar esses fatores externos, né, à criação do artista, ainda que a teoria formativa ou do formalismo, que é chamado formalismo russo, tenha isolado aí essa construção da estrutura mesmo de uma obra de arte. Então, é nesse caminho que a gente vai, estudando pela teoria da filosofia do belo, a obra de arte, né? E entendendo essa evolução que saiu do ideal para o real, para o mundo moderno, para o mundo abstrato, para o estudo possível, né? Aquela quebra essencial da perda da aura, como diz o Walter Benjamin, né? Um maravilhoso teórico da literatura, né? Crítico, um analista profundo dessas formas literárias e suas características humanísticas espelhadas aí nessa contemporaneidade, nessa modernidade, nesse período da reprodutibilidade, da perda da alma, uma vez que eu não tenho uma pintura, mas uma reprodução da pintura, do advento da fotografia, dessa reprodução em massa, né? Aquilo que foi tão bem exposto, criticado, como a massificação dessa industrialização das formas estéticas ou das composições estéticas por Andy Warhol na sua aí nessa produção em rótulos de Latas Campbell. Então, é nesse paradigma, nessas pilares, que a gente estrutura o nosso estudo da teoria literária. Então, a gente segue por estudos estruturalistas, que vem a arte como uma composição de três forças, que estão sempre dialogando, a vida, ela mesma, né, como ela mesma, a ciência e a arte, e essa emanação desse núcleo, né, dessa interseção dessas três enormes, gigantescas circunferências que fazem parte das nossas subjetividades, nas nossas construções sensoriais, estéticas, mas também dialéticas e cognitivas, e que emana como uma transcendência, como uma comunicação que une a nós todos, muito antes da internet, como diria Paulo Bruschi, que é a expressão artística. Então, é para deixar essa aula fixada aqui, embora tenha sido uma aula que eu já dei em sala, mas para que a gente possa ir dialogando sobre essas bases da teoria literária, para que a gente entenda a ontologia dos estudos artísticos, da obra de arte, né? Esse estudo do que é a obra de arte em si mesma, o objeto estético e essa evolução, essa transformação que vai espelhar, né, a criação do homem, porque a arte precisa do ser humano para existir, no período clássico, no período moderno, no período contemporâneo. E nos mais diversos movimentos artísticos que a gente vem também estudando e dialogando sobre eles aqui. Então, este é o recado que eu precisava dar nesta aula, nesta gravação, neste vídeo, para que vocês possam ir apurando essa afinação com os nossos estudos em teoria literária. Eu espero que vocês tenham
recuperado esses valores, essa forma de pensar, esses silogismos, né, essas bases fundamentais, né, fulcrais para a gente estudar a nossa disciplina, e que a gente consiga continuar dialogando com esses teóricos de maneira a fazer esse diálogo, seja no âmbito da afinação, né, que a gente tenha com as de atividades criadas, com as características de cada obra de arte, de cada narrativa, de cada fluência artística, de cada construção literária, de uma Clarice Lispector, de um Machado de Assis, de um Fyodor Dostoiévski, até mesmo dos críticos, né, que estão também sempre dialogando com esses artistas e redimensionando a nossa forma de enxergar a arte, e dos artistas mais contemporâneos, que vocês já viram a gente ler aqui no canal, Conceição Rodrigues e Aranda Barbosa, Flávio Ricardo da Soler, meu querido professor aniversariante nesse mês de outubro, desculpa, mês de novembro, eu ainda estou no passado, sempre há um resquício do passado na minha memória, no meu instante, mas todos os autores que a gente dialogou, né, agora mesmo a Jaqueline Fraga, com o livro Negraçou, uma semelhança, né, com a Isletana, né, Alexeyevich, que é uma autora de origem russa, que vai colocar nas vozes das mulheres que participaram da guerra outras personagens que ela traz para os seus romances, né, nesse espelhamento. Então, a Jaqueline Fraga faz exatamente um jogo semelhante a este no seu novo livro, né, Negraçou, um retrato aí da ascensão da mulher negra no mercado do trabalho, né, ou o que restou dele. De fato, questão de frisar essa última frase sempre, porque, de fato, é o que acontece. Então, a Cida Pedrosa, aniversariante, esta, sim, desse mês de outubro, né, e o professor Flávio Ricardo da Soler faz aniversário mesmo no dia de Fyodor Dostoiévski, dia 11 de novembro. E a gente vai estar conversando aqui um pouco mais nesse canal sobre a obra de Fyodor Dostoiévski, e eu vou tentar um espelhamento do que eu vejo na obra de Clarice, no diálogo desses dois autores, embora minha base na teoria literária seja literatura e memória, a sociedade, eu acho importante, de vez em quando, aprender um pouco com essas outras ramificações teóricas, né? Ainda que eu não esteja habilitada para isso, mas tentar fazer esse espelhamento e encontrar aí, nesse sopro de vida da literatura de Clarice, um diálogo sobre o quanto as personagens vulneráveis às humanidades, às tragédias, às circunstâncias, né, da pressão mesma da história e da sociedade em que vivem, estão ou não suscetíveis aí às transformações, como no caso do Raskolnikov, ou, para citar uma personagem de Clarice, que vai também enfrentar essa realidade muito frontalmente, né, que é a Macabeia. Então, deixar aqui essa aula básica, né, para que a gente reveja os pilares da nossa disciplina e para que a gente continue dialogando aqui no canal. Deixem seus comentários, podem, gostando do vídeo, deixar a marca, né, do que gostou, deixa o registro, do que não gostou também, pode falar. Vamos caminhando para aperfeiçoar esse espaço de diálogo com vocês e de aprendizagem, sobretudo de aprendizagem. Até a próxima, minha gente. Bom ter vocês aqui. Por favor, não esqueçam de dar o like no vídeo, ou então, se há o dislike, explica por que não gostou, faz uma pergunta, um comentário, uma crítica construtiva, mas também cabem os elogios. Vale o nosso diálogo aqui e a nossa pesquisa, né, em teoria literária, nossos estudos em estética, história da arte, teoria da arte, a apreciação da arte em si mesma, como acontece no caso das leituras. Até o próximo encontro.